Fala galera do Projeto X, tudo bom? Projeto X é aquele que multiplica suas chances de aprovação. Vamos ver agora o tema muito importante que é a combinatória, tá? A combinatória estuda a contagem de elementos de um conjunto finito ou infinito enumerável, aqueles que a gente pode contar. Ou seja, a gente vai aprender a calcular número de maneiras, de possibilidades, tá? Para a gente fazer isso, existem os princípios de contagem, princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que é o princípio aditivo? Antes, vamos pensar nesse seguinte problema aqui. Meu amigo Zé Bonner, ao se deslocar de casa ao trabalho, possui as seguintes alternativas. Ou ele vai com um de seus dois carros possantes, Audi e Ferrari, ou se ele não estiver a fim de ir de carro, ele vai de ônibus. Ele vai botar aqui a linha para a gente não fazer a propaganda, O1, O2 e O3, e o metrô, né? Beleza. Aí eu pergunto para você, de quantas maneiras diferentes ele poderia escolher o seu transporte? Ou seja, como é que ele poderia ir ao trabalho dele? Então, olha só, ele pode ir ao trabalho de carro, ou de ônibus, ou de metrô. Então, ele tem essas três escolhas aqui. Pergunto a você, de quantas maneiras ele pode utilizar o seu carro? Quantos carros ele possui? Duas. Então, ele pode ir de duas maneiras, ou o ou na matemática, galera, sempre é associado à adição. Então, 2 mais. De quantas maneiras ele pode escolher as linhas de ônibus? Temos 3 ônibus aqui de escolha. Então, mais 3. Ou então o cara pode ir de metrô. Metrô só tem um, então ele vai somar uma unidade. Aí, qual vai ser o total de possibilidades que ele vai poder ir ao trabalho dele? 2 mais 3 mais 1, 6 maneiras. Então, galera, o que isso quer dizer? O princípio aditivo resolve esse tipo de problema. Quando você tem casos em que você utiliza o conectivo ou implícito. Então, o princípio aditivo, se a gente tem tantas alternativas, alternativa 1, alternativa 2, alternativa X, em homenagem ao nosso projeto, que aprova muita gente. Então, vamos supor que a primeira alternativa temos M1 maneiras, M2 maneiras, reticências, porque posso ter mais de duas, certo? MX maneiras, o que a gente faz? Soma tudo, porque a gente vai ter o total de possibilidades, já é? Então, a gente vai ver agora o princípio multiplicativo. Já no princípio multiplicativo, vamos ver o seguinte problema. Suponhamos que nosso querido Zé Bonner pretenda escolher um conjunto de tênis, calça e camisa para ir ao trabalho e que ele tenha como as seguintes alternativas. 2 pares de tênis, como o cara é rico, tem um Lacoste e um Adidas, né? 2 possibilidades. 4 calça jeans, Leves, Coach, Taco e Hering. E 3 camisas, Polo HB e Aldeia dos Ventos, né? Então, de quantas maneiras diferentes ele poderia fazer a sua escolha? Então, as 3 etapas que a gente tem de escolha aqui, tênis, calça e camisa. Galera, quantas maneiras ele tem, quantas opções ele tem para tênis? Lacoste e Adidas são 2 opções. O E, no princípio multiplicativo, indica vezes, tá bom? Calça, quantas possibilidades, quantas opções ele tem? 1, 2, 3, 4 marcas, então 4 possibilidades, 4 opções. E ao mesmo tempo, vezes camisa. Quantas camisas ele tem para escolher? Polo, HB e Aldeia dos Ventos. 3. Então, utilizando o princípio multiplicativo, o total de maneiras vai ser 2 vezes 4 vezes 3, 24 maneiras. Então, o princípio multiplicativo envolve esse conectivo E. Então, se uma etapa 1, ao mesmo tempo eu vou escolher a etapa 2 e ao mesmo tempo uma etapa 3 até a nossa etapa X, então vamos escolher ao mesmo tempo a etapa 1 e a etapa 2 e a etapa 3 e assim por diante até a etapa X, cada uma com uma opção. Por exemplo, etapa 1 M1 opções e etapa 2 M2 opções. O total de maneiras vai ser a multiplicação da quantidade de opção de cada etapa. M1 vezes M2 vezes MX. O que a gente viu então? No princípio aditivo, o conectivo ou liga 2 hipóteses e está associado à adição, ou seja, a soma.
A conjunção e liga duas etapas e está associada à multiplicação, ou seja, o e significa multiplicar. Muitas vezes, pessoal, esses conectivos estão ao mesmo tempo associados numa questão, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, ó, a Adriana mora numa cidade onde existem várias estradas que ligam a cidade A duas cidades vizinhas B e C. A Adriana vai muito à cidade B, às vezes sem passar por C, outras vezes passando por lá primeiro. Quantos trajetos diferentes ela pode fazer? Então, vamos fazer essa questão. Fazendo o exercício, a Adriana tem a possibilidade de A para B por 4 caminhos. Ou então, se ela quiser passar primeiro pela cidade C, ela tem 3 caminhos disponíveis para até C, para depois chegar a B, 2 caminhos. Então, primeira hipótese, ela ir direto de A para B. Pô, se ela faz direto de A para B, quantos caminhos ela tem aqui? 4. Então, aqui ela tem 4 possibilidades. Ou, se ela decidir passar primeiro pela cidade C, ela tem 3 possibilidades para chegar a C e, ao mesmo tempo, 2 para chegar até B. Então, ela vai ter que ir de A para C, que são 3 caminhos, e 2 caminhos até o B. Bom, o que a gente viu ali? Os conectivos e ou, o ou está associado à soma e o e associado à multiplicação. Então, a conta que eu tenho que fazer seria qual aqui? 3 vezes 2. Então, ela tem 6 possibilidades de sair de A até C para chegar até onde? O B. Bom, com esse raciocínio, temos a primeira hipótese ou a segunda. Então, 4 possibilidades mais 6, né? Que são 10 no total. Tranquilo, né, pessoal? Então, sabendo bem os conceitos, podemos fazer qualquer exercício. Por exemplo, utilizando apenas os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, quantos números naturais maiores que 7.000 e de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, ele quer que os algarismos sejam distintos. O que são algarismos distintos? Por exemplo, ó, usando esses algarismos aqui, 3.125. Repare que o número 3.125 possui os 4 algarismos diferentes. Já no 3.3.2.1, isso não acontece. 2 algarismos que se repetem. Então, ele quer possibilidades assim. Porém, esse cara é menor do que 7.000. Então, pensa comigo aqui. Esse algarismo, o quarto algarismo da unidade de milhar, tem quantas possibilidades? Se ele tem que ser maior que 7.000, como os algarismos aqui não tem 0 e ele quer distinto, você tem o 7 e o 9 como possibilidade. Concorda comigo? Então, 2 possibilidades. Por quê? Aqui você tem o 7 ou o 9. Bom, se você utilizou um desses dois, o total de algarismos aqui, 2, 4, 6, 7, dos 7, você já escolheu um, que foi um desses dois. Então, na segunda etapa, você tem quantas escolhas aqui para você? 6. Então, você fez a primeira etapa e a segunda etapa. Quando você vai para a terceira etapa, você já escolheu 2 algarismos. E quantos você tem disponíveis aqui? 7, não é isso? Então, dos 7, você escolheu 2. Então, para a terceira etapa, vão sobrar quantos algarismos para a sua escolha? 5. Certinho? Bom, desses aqui que você escolheu 1 e ficam faltando quantos para você escolher na quarta etapa? 4. Bom, meu irmão, aí, como você está escolhendo essas etapas ao mesmo tempo e está usando o conectivo e implícita na questão, significa que você vai utilizar a multiplicação. Então, o total de possibilidades, meu amigo, vai ser o quê? 2 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quanto dá isso? Não sei. Ah, eu sei, ó. 120 vezes 2, 240 maneiras. Então, 240 números. Tá certo, pessoal? Então, a gente utilizou aqui o princípio multiplicativo. Porém, o princípio multiplicativo, ele tem um pequeno cuidado que a gente tem que tomar. Ele me indica que a ordem da escolha dos elementos é muito importante.
Ou seja, se você observar essa questão aqui, ó, a partir de um grupo de 4 pessoas, A, B, C e D, vamos citar nomes não, tá? De quantas maneiras diferentes podemos formar uma comissão de 4 pessoas? Bom, se você fosse utilizar o princípio multiplicativo aqui, você ia acabar errando a questão pelo fato do seguinte, você acharia que teria a primeira etapa e a segunda. Aí, qual seria o seu raciocínio aqui? Bom, pô, tem 4 pessoas, então tem 4 possibilidades de escolha. Já na segunda, você teria 3, porque você já escolheu uma pessoa. Então, restam 3 para a segunda etapa. Aí, erroneamente, você acharia 12 etapas, 12 maneiras. Agora, por que essa resposta está errada? Vamos analisar isso aqui da seguinte maneira, ó. As possibilidades reais seriam as seguintes, ó. Vamos supor que você escolheu a pessoa A e B, tá? Você poderia ter escolhido também a pessoa A e C, A e D. Ou então BA. Só que, cara, olha só, você já escolheu a pessoa A e B. Quando você escolhe BA, você já escolhe usando a mesma possibilidade, só que com ordens diferentes. Então, essa possibilidade aqui você vai jogar fora. B e C, B e D, C e A. Pô, mas C e A significa que você escolheu A e C. Então, você joga fora. C e B joga fora também, porque você escolheu antes quem? BC. CD não apareceu antes nos pares ordenados aqui. D e A não pode, porque você escolheu A e D. B e D muito menos e C e D também já escolhi. Galera, quantas possibilidades eu tenho aqui? 3, 5, 6. Ou seja, se você for um cara frio, você vai reparar que você tem 12 maneiras e aqui 6. Agora, por que o resultado ali deu a metade? Simplesmente pelo fato de vocês terem escolhido 2 pessoas. Quantas maneiras possíveis eu posso ordenar 2 pessoas? Primeira, segunda, segunda, primeira. Ou seja, você pode trocá-las de posição. Então, o que você teria que fazer aqui seria o seguinte. Maneiras seria 12 da anterior dividido pelo número de maneiras que você ordena 2 pessoas. 2. E isso vai dar 6. Ou seja, não precisava fazer essa tabela aqui, porque você pode ter outras questões, por exemplo, 10 pessoas você vai escolher 5, vai escolher 4. Aí você não poderia fazer essa tabela, que vai ser cansativo e desnecessário. O princípio fundamental da contagem vai me dar essa barganha. Aqui, ó, 6 maneiras. Então, galera, vamos generalizar esse assunto para agrupamentos ordenados e não ordenados, que vai ser o nosso próximo tema. Vamos lá. Fatorial. Fatorial nada mais é do que o produto de números consecutivos até o 1. Por exemplo, n fatorial significa n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, 2 até o 1. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso é quanto, galera? 6. 5 fatorial. A vantagem de trabalhar com fatorial é que você pode cancelar rápido nas contas. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes, parei, 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí tu vai fazer o quê? Cortar. Aí qual vai ser o resultado disso? 5 vezes 4, que dá 20. Tá certo, pessoal? Beleza. Notação. 0 fatorial é 1. Não esqueçam disso. Beleza? Isso é muito importante. 0 fatorial dá 1. Então, sabendo o conceito de fatorial, vamos ver o que significa permutação. Número de maneiras de ordenar em elementos, ou seja, colocar esses elementos em fila. Então, de quantas maneiras pode fazer isso? Permutação de n elementos é n fatorial. Isso dá para resolver problemas de anagramas. Anagrama nada mais é do que você mudar a ordem da palavra formando outras. A ordem das letras da palavra formando outras letras. Por exemplo, topa. Topa é um anagrama de pato, porque você trocou a ordem das letras aqui e formou uma outra. Você pode formar palavras com outros sentidos, ó. TP, OA. Sentido nenhum, né? Mas é um anagrama. Aí eu pergunto para você, de quantos anagramas essa palavra tem? Permutação, P4. Quem é P4? 4 fatorial
Tu é malandro, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, já sabe, ó. Quem vai ser? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, né? Que vezes 1 dá 24 maneiras. Tá certo, pessoal? Então, permutação é tranquilo. Agora, o problema é, e se tiver um problema onde a palavra tem letras repetidas? Por exemplo, banana. Aí a gente vai entrar no conceito de permutação com repetição. Permutação com repetição é você trocar a ordem das letras, porém com algumas repetições. Repare que banana tem o A que possui, aparece 3 vezes essa letra. Além disso, o N aparece quantas vezes, pessoal? 2. Então, como é que a gente resolveria esse problema usando permutação? Pô, se eu fosse fazer permutação de todas as letras da palavra banana, eu faria permutação de 6. O problema é que eu tenho N que aparece 2 vezes, e se você trocar esse N com esse de lugar, não vai mudar em nada, certo? O A é a mesma coisa. Então, olha aqui. A permutação de 6 coisas com repetição de 2 N's e ao mesmo tempo 3 A's vai ser fatorial do total, que é 6, dividido fatorial de uma letra que se repete, que no caso é o A, que é 3 vezes, e o fatorial de N, que repete 2 vezes. Fazendo as contas, pô, você sabe que fatorial dá para você simplificar mais rápido, não dá? Então, aí vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Cortei. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Sobre 2 fatorial, 2. Ou seja, quanto vai ser a permutação de 6 com repetição de 2 e 3? 120 dividido por 2, 60 anagramas. Anagramas. Tá certo, pessoal? Então, permutação simples, você tem letras que não se repetem ou situações onde você não tem elementos repetindo, e permutação com repetição, que acontece o contrário, existem alguns elementos que se repetem. Agora vamos entrar em agrupamentos. Agrupamentos são seleções que você vai fazer. Você tem um total de coisas e vai selecionar algumas, tá? Alguns desses agrupamentos podem ser ordenados e outros não ordenados, ou seja, a ordem não importa. Quando a ordem importa, a gente chama de arranjo. Então, a fórmula do arranjo é fatorial de tudo sobre o total menos o que você quer selecionar. Por exemplo, se você tem 10 coisas e quer selecionar 3, então o N seria 10 e o P seria 3. Bom, para a gente decorar aqui, ó, em um setor de uma empresa com 10 funcionários, de quantas maneiras podemos escolher um diretor, um secretário e um coordenador? Então, ó, no tal de funcionários aqui são 10, então N igual a 10. P é o total de cargos que eu vou ter, né? Que no caso é um diretor, um secretário e um coordenador. P igual a 3. Bom, sabendo a fórmula do arranjo, tu mata rapidinho, ó. Vai ficar arranjo de 10 com 3. Vai ser o quê? 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que dá 7 fatorial. Olha só que maneiro, ó. Arranjo de 10 com 3 vai ser 10, 9, 8, 7, cortei. Vai dar o quê? Arranjo de 10 com 3 igual 10 vezes 9 vezes 8 dá 720. Caraca, muita maneira, não é? É. 720 maneiras de selecionar 3 pessoas de 10. Muita coisa, não é não? Agora, isso por quê? Porque a ordem importa. Nesse caso aqui, a ordem não vai importar. É o que a gente chama de combinação. Combinação de N no total de P. Quer dizer que eu vou selecionar P elementos no total de N. Repare que P, tanto no arranjo quanto na combinação, tem que estar entre 0 e N, né? Lógico. Você não vai selecionar de 10 coisas 11. Tá legal? Então, qual é a fórmula da combinação? Repare que é quase igual ao do arranjo. O problema não. O que tem a mais é esse P fatorial embaixo. Esse P fatorial é o número de maneiras que você tem que selecionar a ordem do que você escolheu. Aqui você não tem essa divisão. Aqui você já tem, porque a ordem não importa. Você está tirando isso.
Então, como a gente colocaria isso no exercício? Da seguinte maneira, a gente vai ver daqui a pouco, vamos lá. Bom, resolvendo a questão, ele fala que você tem n igual a 10 frutas e você quer escolher p igual a 3 frutas. Ou seja, você tem 10 frutas, numa cesta você escolhe 3. Pô, cara, olha só, se você vai escolher 3 frutas de 10, importa a ordem de você primeiro escolher maçã, depois laranja, depois limão? Importa a ordem? Tem algum tipo de preconceito? Não. Então, isso aqui é uma combinação. A forma da combinação, lembrando, n fatorial, n menos p fatorial, p fatorial. Beleza, como você sabe quem é cada um, isso vai ser uma combinação de 3 com 10 com 3, fatorial do total, dividido por 10 menos 3, ou seja, 7 fatorial, p fatorial, que é 3 fatorial. Fazendo as continhas, vai ficar como? 10, 9, 8, 7. Galera, repare que eu parei no 7 fatorial, não foi? Eu poderia ter parado no 3 fatorial se eu quisesse. Só que é mais vantajoso eu parar no maior, para poder fazer menos conta. Aí, ó, 7 fatorial, 3 fatorial. Matei. Aí quem vai ser a combinação de 10 com 3? 10, 9, 8. Você tem que ser malandro até na hora de fazer conta, ó. 10, 9, 8. 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2. Corta o 3 com 9, tá? 1 e 3, 2 com 8, 1 e 4. Aí você vai fazer, ó, 10 vezes 3 vezes 4. 120 maneiras. Acabou. Muito fácil, né, galera?